A comida é uma parte fundamental de nossas vidas, não apenas como fonte de nutrição, mas também como elemento cultural, social e histórico. Este roteiro tem como objetivo explorar as curiosidades mais fascinantes do mundo culinário, destacando fatos surpreendentes e intrigantes sobre os alimentos que consumimos diariamente. Vamos mergulhar em histórias inusitadas, ingredientes exóticos e tradições culinárias que despertam o nosso fascínio. O objetivo deste texto é fornecer uma visão abrangente e educativa sobre as diversas curiosidades da comida, desde suas origens históricas até as inovações modernas na gastronomia. Vamos abordar como certos alimentos se tornaram populares, as tradições e superstições associadas a eles, e os impactos culturais e sociais que tiveram ao longo do tempo. Cada segmento será detalhado para garantir uma compreensão completa e envolvente. A comida tem o poder de evocar emoções e memórias, e as curiosidades associadas a ela muitas vezes combinam fascínio e surpresa. Desde mitos e lendas até descobertas científicas, as histórias sobre alimentos podem gerar tanto admiração quanto reflexão. Explorar essas curiosidades nos permite apreciar ainda mais a diversidade e a riqueza do mundo culinário. Por fim, é importante ressaltar que explorar essas curiosidades não é apenas divertido, mas também educativo. Ao aprender mais sobre os alimentos, podemos fazer escolhas mais informadas e saudáveis, além de valorizar a herança cultural e histórica que eles carregam. Convidamos você a embarcar nesta jornada e descobrir as histórias fascinantes por trás dos alimentos que consumimos. A história da comida está repleta de descobertas e inovações que moldaram a maneira como nos alimentamos hoje. Desde os tempos antigos, diferentes civilizações desenvolveram técnicas únicas de cultivo, preservação e preparo de alimentos. Por exemplo, os egípcios foram pioneiros na panificação, criando o pão fermentado há mais de 4.000 anos. A fermentação não só melhorou a digestibilidade dos grãos, mas também marcou o início de uma das práticas culinárias mais importantes da humanidade. Durante a Idade Média, a comida era fortemente influenciada pela religião e pela disponibilidade de recursos. A Europa medieval viu o surgimento de muitas tradições culinárias que ainda perduram, como o uso de especiarias para conservar e dar sabor aos alimentos. As cruzadas também desempenharam um papel crucial na introdução de novos ingredientes e técnicas culinárias, como o açúcar e o arroz, que eram desconhecidos na Europa antes desse período. O Renascimento trouxe uma nova era de inovação culinária, com a descoberta de novos mundos e a introdução de alimentos exóticos na Europa. Ingredientes como tomates, batatas e milho, originários das Américas, transformaram a cozinha europeia e influenciaram as tradições culinárias globais. Esse período também viu a publicação dos primeiros livros de receitas, que disseminaram técnicas e receitas entre diferentes culturas e classes sociais. Nos séculos 20 e 21, a globalização e a tecnologia revolucionaram a forma como produzimos e consumimos alimentos. Métodos modernos de preservação, como a refrigeração e o enlatamento, tornaram os alimentos mais acessíveis e seguros. A culinária molecular e a fusão de diferentes tradições culinárias criaram novas experiências gastronômicas, enquanto movimentos como o Slow Food promovem a valorização dos alimentos locais e sustentáveis. Essas evoluções refletem a contínua adaptação e inovação no mundo da culinária. A anatomia dos alimentos e suas características únicas são aspectos fascinantes das curiosidades culinárias. Cada alimento possui uma composição distinta que influencia seu sabor, textura e valor nutricional. Por exemplo, o chocolate, tão amado mundialmente, contém teobromina e feniletilamina, compostos que têm efeitos estimulantes e de melhoria do humor, explicando em parte seu efeito reconfortante. Os ingredientes exóticos são uma área rica em curiosidades. O açafrão, por exemplo, é uma das especiarias mais caras do mundo, extraída dos estigmas de flores de crocus sativos. Para obter 1 quilo de açafrão, são necessárias cerca de 150.000 flores, o que justifica seu alto custo. Outro exemplo é o durian, conhecido como o rei das frutas, no Sudeste Asiático, famoso por seu cheiro forte e sabor rico, que divide opiniões. A fermentação é outro processo fascinante na culinária, utilizado em diversos alimentos ao redor do mundo.
O kimchi coreano, o chucrute alemão e o kombucha são exemplos de alimentos fermentados que não só têm sabores únicos, mas também oferecem benefícios à saúde, como probióticos que promovem a saúde intestinal. A fermentação transforma os ingredientes básicos em algo totalmente novo, com sabores complexos e texturas distintas. A ciência por trás da comida também revela curiosidades interessantes. O fenômeno de Maillard, por exemplo, é a reação química que ocorre entre aminoácidos e açúcares durante o cozimento, criando a cor dourada e o sabor delicioso de alimentos grelhados ou assados. Entender essas características e processos nos ajuda a apreciar mais profundamente a culinária e as complexidades envolvidas na criação dos pratos que adoramos. Os alimentos também possuem mecanismos de defesa naturais que podem ser fascinantes. Muitas plantas desenvolveram compostos químicos para se proteger de predadores. Por exemplo, a capsaicina encontrada nas pimentas causa a sensação de ardor, que é uma defesa contra mamíferos que poderiam comer as sementes. No entanto, essa mesma característica fez com que as pimentas se tornassem populares na culinária humana por seu sabor picante e seu potencial benefício à saúde. A preservação de alimentos é um campo cheio de curiosidades. Métodos antigos como a salga, defumação e secagem foram desenvolvidos para estender a vida útil dos alimentos. A defumação, por exemplo, não só preserva a carne, mas também infunde sabores únicos que são altamente valorizados em muitas culturas. Esses métodos tradicionais continuam a ser usados hoje, ao lado de técnicas modernas como a pasteurização e a ultracongelamento. A adaptação culinária também é uma forma de defesa cultural, onde comunidades preservam suas tradições através da comida. Em tempos de escassez ou migração, as pessoas adaptam suas receitas para utilizar os ingredientes disponíveis, mantendo viva a essência de sua culinária. A cozinha fusion, que combina elementos de diferentes tradições culinárias, é um exemplo contemporâneo dessa adaptação e inovação. Além disso, muitos alimentos contêm antioxidantes naturais que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo humano. Alimentos como frutas vermelhas, nozes e vegetais de folhas verdes são ricos em antioxidantes, que protegem as células contra danos e promovem a saúde geral. Esses mecanismos naturais de defesa não só beneficiam as plantas, mas também têm impactos positivos significativos na saúde humana. Os alimentos têm origens geográficas específicas que influenciam sua distribuição e disponibilidade. Certos ingredientes são nativos de regiões específicas e muitas vezes estão profundamente enraizados nas tradições culinárias locais. O café, por exemplo, tem origem na Etiópia, mas se tornou uma bebida globalmente apreciada, com cada cultura desenvolvendo suas próprias maneiras de preparar e consumir essa bebida estimulante. A distribuição de alimentos também foi moldada por fatores históricos como a colonização e o comércio. A Rota das Especiarias, que conectava o Oriente ao Ocidente, introduziu ingredientes como canela, pimenta e noz moscada na culinária europeia, transformando radicalmente os sabores e receitas da época. Esses ingredientes, que eram extremamente valiosos, influenciaram até mesmo políticas e economias. A globalização moderna continua a expandir a distribuição de alimentos, tornando ingredientes exóticos mais acessíveis em mercados ao redor do mundo. Frutas tropicais como manga e abacaxi, que antes eram raridades em muitos países, agora estão disponíveis em supermercados globais. Isso permite uma maior diversidade culinária e o intercâmbio cultural através da comida. No entanto, a distribuição de alimentos também levanta questões sobre sustentabilidade e impacto ambiental. O transporte de alimentos por longas distâncias contribui para a pegada de carbono e pode afetar a frescura e o sabor dos ingredientes. Movimentos como o locavorismo incentivam o consumo de alimentos produzidos localmente para reduzir o impacto ambiental e apoiar a economia local. A exploração desses temas é crucial para um entendimento completo das curiosidades e complexidades da comida. Alguns alimentos destacam-se por suas características únicas e notáveis. O caviar, feito de ovas de esturjão, é um exemplo de iguaria altamente valorizada e cara. A raridade do esturjão e o processo delicado de colheita e preparação do caviar contribuem para seu alto preço.
Outra iguaria notável é o foie gras, feito a partir do fígado de pato ou ganso que foi engordado, uma prática que gera debate sobre ética e bem-estar animal. Os trufas são outro exemplo de alimento notável, conhecidos por seu sabor intenso e o alto custo. Trufas negras e brancas crescem debaixo da terra, geralmente associadas às raízes de árvores específicas, e são tradicionalmente caçadas com a ajuda de cães ou porcos treinados. Seu sabor único e a dificuldade em cultivá-las artificialmente as tornam um dos ingredientes mais luxuosos na culinária. Alimentos fermentados como o queijo Roquefort, feito de leite de ovelha e maturado em cavernas calcárias, também são fascinantes. O processo de envelhecimento e as condições específicas dessas cavernas conferem ao queijo seu sabor distinto e pungente. Outros queijos, como o Stilton e o Camembert, também têm processos de produção exclusivos que resultam em perfis de sabor únicos. As algas marinhas são uma categoria de alimento que está ganhando destaque por suas propriedades nutricionais e sustentáveis. Utilizadas há séculos na culinária asiática, como no sushi e sopas, as algas estão sendo exploradas como uma fonte sustentável de nutrientes e como alternativa alimentar para o futuro. Elas são ricas em vitaminas, minerais e proteínas, tornando-se uma opção viável para dietas saudáveis e ecologicamente responsáveis. A produção e o consumo de alimentos têm impactos significativos no meio ambiente. Práticas agrícolas sustentáveis, como a rotação de culturas, o uso de fertilizantes orgânicos e a conservação de água, são essenciais para minimizar o impacto ambiental. A agricultura regenerativa, que visa restaurar a saúde do solo e promover a biodiversidade, está ganhando atenção como uma abordagem viável para a produção de alimentos sustentáveis. Os alimentos também desempenham um papel crucial na conservação de ecossistemas. Plantas nativas e culturas tradicionais muitas vezes contribuem para a manutenção da biodiversidade e a saúde do solo. Por exemplo, a produção de quinoa nos Andes não só proporciona um alimento nutritivo, mas também sustenta práticas agrícolas tradicionais que protegem o ecossistema local. A pesca sustentável é outra área de importância ecológica. A sobrepesca e as práticas de pesca destrutivas têm levado ao declínio de muitas populações de peixes e à degradação dos habitats marinhos. Iniciativas como a certificação de pesca sustentável e a criação de áreas marinhas protegidas ajudam a garantir que os recursos marinhos sejam geridos de maneira responsável, preservando a biodiversidade oceânica. O desperdício de alimentos é uma questão ecológica significativa. Grandes quantidades de alimentos são desperdiçadas em toda a cadeia de fornecimento, desde a produção até o consumo. Reduzir o desperdício de alimentos através de melhores práticas de armazenamento, aproveitamento integral dos alimentos e conscientização sobre a importância da sustentabilidade pode ter um impacto positivo significativo no meio ambiente. A comida está repleta de curiosidades e mitos que capturam a imaginação. Um exemplo famoso é a crença de que as cenouras melhoram a visão noturna, uma ideia que se popularizou durante a Segunda Guerra Mundial para encobrir o uso de nova tecnologia de radar pelos britânicos. Embora as cenouras sejam ricas em vitamina A, que é boa para a saúde dos olhos, elas não conferem habilidades de visão noturna. Outro mito curioso é a história da pizza Margherita, que teria sido criada em 1889 em homenagem à Rainha Margherita da Itália, com suas cores representando a bandeira italiana: vermelho, tomate, branco, mozzarella, e verde, manjericão. Embora essa história seja amplamente contada, a verdadeira origem da pizza é mais antiga e complexa, refletindo a evolução da culinária napolitana. Mitos sobre alimentos afrodisíacos, como ostras e chocolate, também são comuns. Embora haja pouca evidência científica para apoiar essas alegações, esses alimentos continuam a ser associados ao aumento do desejo sexual e são frequentemente consumidos em contextos românticos. A combinação de sabor, textura e contexto cultural contribui para a persistência desses mitos. As superstições alimentares também fazem parte das curiosidades culinárias. Em algumas culturas, acredita-se que determinados alimentos trazem sorte ou azar. Por exemplo, comer lentilhas no Ano Novo é uma tradição em muitas culturas, simbolizando prosperidade e boa sorte para o ano que se inicia.
Explorar esses mitos e curiosidades nos ajuda a entender melhor a relação complexa entre comida, cultura e crenças. A segurança alimentar é uma preocupação fundamental na cozinha. Práticas de higiene adequadas, como lavar as mãos, desinfetar superfícies e cozinhar alimentos a temperaturas seguras, são essenciais para prevenir doenças transmitidas por alimentos. O uso de termômetros de cozinha para garantir que carnes e outros alimentos sejam cozidos adequadamente é uma prática recomendada para evitar intoxicação alimentares. Os equipamentos de cozinha também devem ser utilizados com cuidado para prevenir acidentes. Facas afiadas devem ser manuseadas com atenção, e o uso de tábuas de corte apropriadas pode ajudar a evitar cortes acidentais. Utensílios como luvas de forno e pegadores devem ser usados ao lidar com itens quentes para prevenir queimaduras. A manipulação de ingredientes especiais, como frutos do mar e carnes cruas, requer precauções adicionais. É importante evitar a contaminação cruzada, utilizando utensílios e superfícies separados para alimentos crus e cozidos. Armazenar alimentos perecíveis em temperaturas adequadas e seguir as diretrizes de segurança alimentar ajuda a minimizar os riscos. Além disso, o descarte adequado de resíduos alimentares é crucial para manter a cozinha limpa e segura. Lixos orgânicos devem ser armazenados de maneira que evite a atração de pragas e odores desagradáveis. A reciclagem e a compostagem de resíduos orgânicos são práticas sustentáveis que ajudam a reduzir o impacto ambiental e promovem a saúde pública. Explorar as curiosidades da comida é uma jornada fascinante que nos permite apreciar a riqueza e a diversidade do mundo culinário. Desde as origens históricas dos alimentos até as práticas modernas de produção e consumo, cada aspecto da comida oferece insights valiosos sobre cultura, ciência e ecologia. Este roteiro educacional destacou as curiosidades mais intrigantes, proporcionando uma compreensão aprofundada e apreciativa dos alimentos que consumimos. A importância de uma abordagem equilibrada e informada na exploração dessas curiosidades é crucial para uma apreciação completa. Entender as histórias, características e impactos dos alimentos nos permite fazer escolhas mais conscientes e saudáveis, valorizando ao mesmo tempo a herança cultural e a inovação culinária. A curiosidade é um motor poderoso para a descoberta e a educação, incentivando-nos a explorar e aprender continuamente. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!